Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 24, 13 a 35. Naquele dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu esses últimos dias?" Ele perguntou o que foi. Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. Porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu, lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com eles. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvi uma das mais belas páginas do Evangelho, chamada dos discípulos de Emaús. O encontro com Jesus transforma os 2 decepcionados discípulos de Emaús em discípulos missionários. E nós, deixamos que Jesus nos encontre e nos transforme também? Você já viu aquelas pessoas que nem têm uma vida tão boa, mas não querem conhecer Jesus? Ou aquelas que, porque têm uma vida aparentemente boa, porque vida boa no conceito social é quem tem dinheiro. Não importa se a família está bagunçada, não importa se não tem mais amigos, não importa se vai para o inferno. Tendo dinheiro, a vida está boa. Será que é isso?
Por que algumas pessoas não conhecem Jesus, não faz questão de conhecer e ainda se incomoda com quem conhece? E por que às vezes a nossa tristeza parece ser algo bom, a ponto de alguém querer ficar ali amarrado? Os discípulos de Emaús, apesar da tristeza, permitiram ser questionados por Jesus. Permitiram Jesus entrar naquela conversa, embora um estrangeiro. E permitiram a catequese de Jesus, a homilia de Jesus, quando explicava as Escrituras. Atraídos por Jesus, permitiram Jesus sentar à mesa com eles. Partir o pão, abrir os olhos, esquentar os corações. Essa foi a receita para que eles voltassem agora, superando o medo, superando a noite, para comunicar. Todo encontro com Jesus faz da pessoa um missionário. Por isso que às vezes eu digo, às vezes as pessoas se encontram com a igreja, mas não se encontram com Jesus. Porque a igreja ela gera às vezes uma zona de conforto. Eu estou no grupo, eu estou na pastoral, eu estou no movimento e pronto, dali eu vou direto para o céu. Será? A relação missionária ela é horizontal e não vertical. Quem não a vive de maneira realmente coerente, não tem como exigir um céu. Aprendamos dos discípulos de Emaús. Tristeza, decepções, frustrações, vamos ter a vida inteira e nunca vamos estar preparados para isso. Mas ouvir Jesus exige realmente disposição interior. A palavra de Deus, o livro da vida, a Eucaristia, alimento que perdoa e nos faz discípulos de Jesus. Abramos os nossos olhos, deixemos o nosso coração esquentar. O Senhor os abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.